A Irmandade das Estrelas. Quando o vento sopra sobre o planalto do México e toca as pedras antigas de Teotihuacan, parece que uma memória distante desperta. As mesmas notas ressoam, segundo dizem, nas areias do Egito, onde o deserto guarda em silêncio as pirâmides de Gizé. São lugares separados por mares e milênios, mas, segundo antigas lendas, ambos nasceram da mente de um mesmo arquiteto, um homem, ou talvez algo mais que um homem, chamado Inmaru, o engenheiro das estrelas. As crônicas que chegaram até nós são fragmentos, pedaços dispersos em tradições que as civilizações posteriores herdaram sem entender. Elas falam de um tempo anterior à história, quando a Terra ainda brilhava com uma luz diferente, e o céu parecia mais próximo. Era chamada Idade da Primeira Luz. 30 milênios atrás, quando os povos da Terra ainda mantinham contato direto com os mestres do conhecimento. Dizem que Inmaru nasceu entre eles, em uma cidade construída de cristal e energia, onde as construções cantavam sob o toque do sol. Seus olhos refletiam o brilho de um metal desconhecido, e sua voz era medida, quase musical. Ele não era um conquistador, nem um rei. Era um cientista sacerdote, aquele que compreendia a linguagem das formas e a matemática sagrada que unia todas as coisas. Para Inmaru, cada linha, cada ângulo, cada proporção tinha alma. A geometria, dizia ele, é a oração das estrelas. Naquele tempo distante, a civilização de Inmaru não conhecia escuridão. As cidades eram alimentadas por uma rede viva de energia, e as montanhas de pedra não eram templos, eram condutores. Inmaru compreendia que a Terra possuía um pulso, um fluxo invisível que atravessava rochas e mares como o sangue atravessa o corpo humano. Se essa força fosse canalizada e amplificada, poderia sustentar cidades inteiras sem fogo, sem carvão, sem destruição. As pirâmides, portanto, nasceram como grandes reatores de energia natural. Cada bloco, cada ângulo, cada câmara foi calculada para captar o magnetismo do planeta e transformá-lo em vibração pura, energia limpa, constante, silenciosa. As estruturas irradiavam poder para os centros urbanos próximos, iluminando caminhos, movimentando mecanismos e equilibrando o campo eletromagnético do próprio planeta. Inmaru não queria erguer monumentos à glória dos deuses. Ele construiu o coração energético de uma civilização inteira. Mas ele também sabia que o conhecimento precisava ser protegido. Reuniu então uma pequena irmandade, construtores, astrônomos, guardiões de energia, e viajaram por continentes, ainda unidos por pontes de terra, levando consigo instrumentos que captavam as pulsações magnéticas do planeta. Onde encontravam um ponto de ressonância, um lugar em que o coração da Terra batia em sincronia com o do cosmos, ali erguiam um marcador de pedra. Esses marcadores, acreditavam, formariam um mapa para o futuro, uma rede capaz de acordar a humanidade quando esta voltasse a ouvir a música do universo. Foi em uma dessas jornadas que chegaram ao vale que muito mais tarde se chamaria Egito. O Nilo, ainda jovem, cortava o solo fértil como uma serpente prateada. Inmaru observou o céu noturno e traçou linhas invisíveis entre as estrelas de Órion. Ali está o espelho.
As pedras foram cortadas não apenas com ferramentas físicas, mas com vibrações sonoras, que desagregavam a matéria como se ela obedecesse a um cântico. Cada bloco era colocado segundo uma sequência harmônica e quando a estrutura ficou pronta, ela vibrava, não se movia, mas vibrava, ao ritmo do planeta. Imaro não deixou inscrições. Sabia que o tempo destruiria a língua, mas não poderia destruir a matemática. Por isso codificou tudo nas proporções. A razão áurea, o número π, a circunferência da Terra, a velocidade da luz. Cada medida era uma palavra em sua linguagem secreta. As gerações futuras poderiam esquecer seu nome, mas não poderiam apagar sua assinatura. Quando o trabalho terminou, Imaro partiu para o oeste. Levava consigo um grupo menor de aprendizes e a promessa de reconstruir a rede perdida do mundo. A travessia foi longa. Lendas maias e toltecas falam de um homem que veio do leste, montado num navio de luz, trazendo consigo o espelho do céu. Esse homem ensinou a medir as sombras do sol e a construir templos em linha com as constelações. Chamaram-no de Kukulkan, Quetzalcoatl ou o Serpente Alada, mas segundo as histórias secretas dos engenheiros, era o mesmo Imaro sob outro nome. No planalto, que mais tarde seria Teotihuacan, ele encontrou outro ponto de ressonância. Ali as pedras negras continham mica, o mineral que isolava calor e energia. Imaro reconheceu sua utilidade ao revestir o templo com mica. A estrutura poderia armazenar vibrações solares e devolvê-las ao solo. A cidade dos deuses nasceu assim, como um grande laboratório harmônico, uma máquina feita para dialogar com o campo magnético da Terra. As pirâmides do Sol e da Lua foram alinhadas ao mesmo cinturão de Órion que guiara as construções do Egito. O arquiteto acreditava que essa constelação era a chave para o portal cósmico que ligava a humanidade à fonte da criação. Na base da pirâmide maior, depositou um cristal que dizia conter a memória do primeiro amanhecer. Nenhum vestígio desse cristal foi encontrado. Talvez tenha sido levado, talvez dissolvido. Mas a tradição mesoamericana conserva a lembrança de um coração de pedra que pulsava. Imaro permaneceu ali por décadas. Ensinou aos povos locais a arte de medir o tempo pelo movimento do céu, a compreender a energia que fluía entre o homem e a terra. Sob sua orientação, ergueram canais, observatórios e templos que serviam tanto à ciência quanto ao espírito. Quando sentiu que sua missão estava completa, reuniu seus aprendizes e disse: "O ciclo se fechará mais uma vez. Vocês se dispersarão e o conhecimento dominará. Mas quando o homem aprender novamente a ouvir o som do silêncio, ele me encontrará nas pedras." Depois disso, desapareceu. Uns dizem que entrou na câmara central de Teotihuacan e nunca mais saiu. Outros afirmam que partiu para o leste, rumo ao mar, e que uma luz o levou. Há quem jure que seu corpo foi enterrado sob as dunas de Gizé, alinhado com o coração da constelação que o inspirava, mas conhecido como Imhotep, que significa "eu venho em paz". Seja qual for a verdade, sua obra permaneceu. Duas civilizações erguidas a partir do mesmo plano, separadas no tempo, unidas pela mesma mente. Milhares de anos se passaram, impérios surgiram e ruíram, deuses ganharam e perderam nomes, mas as pirâmides permaneceram. Quando o homem moderno começou a estudá-las, percebeu algo inquietante.
a relação angular entre as estruturas mexicanas e egípcias são quase idênticas. Suas proporções, espelhos uma da outra. Mesmo sem saber, os engenheiros e astrônomos de hoje tocam as mesmas equações que Enmaro gravou em pedra. Computadores confirmam o que lendas já diziam. As linhas entre Gizé e Teotihuacan formam parte de um grande mapa global, centrado nos pontos de maior atividade geomagnética do planeta. E há mais sinais de ressonâncias, vibrações inaudíveis, captadas por sensores modernos, demonstram que ambas as regiões emitem frequências harmônicas semelhantes, como se ecoassem uma melodia antiga. A ciência contemporânea explica isso como coincidência geológica. Outros suspeitam que é o eco da rede que Enmaro criou para manter viva a comunicação entre o céu e a terra. À medida que novas descobertas surgem, cresce a sensação de que essas estruturas não foram construídas apenas para a fé ou para a glória de reis. São dispositivos de lembrança, guardiões do tempo, arquivos de pedra, e em cada medida, em cada sombra projetada, repousa um vestígio do engenheiro que as concebeu. Hoje, quando o sol nasce sobre Teotihuacan e se põe sobre Gizé, a linha invisível que as une ainda brilha, por um instante no horizonte. É como se a própria terra lembrasse do arquiteto que a ensinou a cantar. Talvez Enmaro nunca tenha partido. Talvez apenas tenha se dissolvido na vibração que continua a mover as estrelas e as mentes que as contemplam. O vento que atravessa as avenidas silenciosas das duas cidades traz o mesmo som grave, o mesmo chamado. É a música da pedra, o murmúrio do passado. E quando o ouvido humano se afina a esse tom, algo desperta, uma sensação de reconhecimento, de retorno, como se a memória ancestral se acendesse dentro de nós. Enmaro prometera que, quando o homem estivesse pronto, o código seria revelado. Talvez esse momento esteja próximo. Talvez cada geração que se pergunta sobre as pirâmides seja uma centelha de sua promessa cumprindo-se. O engenheiro das estrelas plantou sementes de conhecimento em cada continente. Agora, cabe a nós decifrá-las. As pirâmides não são tumbas, são espelhos. Refletem o que fomos, o que somos e o que ainda podemos ser. Sob o mesmo céu que as inspirou, a humanidade reencontra a sua origem. A escuta em silêncio a voz distante do arquiteto da eternidade. Quando o último raio de sol toca o topo de Gizé, ele também ilumina o coração de Teotihuacan. Dois mundos distantes, uma origem comum, o mesmo engenheiro das estrelas, Enmaro, o arquiteto da eternidade. E aí, gostaram dessa história? O que conecta Teotihuacan e Gizé? Coincidência ou evidência de um mesmo conhecimento ancestral? Deixe sua opinião nos comentários. Qual teoria você acredita? Civilização perdida, deuses das estrelas ou sabedoria esquecida da própria humanidade? Se você gosta de mistérios, arqueologia e revelações épicas, inscreva-se no canal Sede de Conhecimento. Ative o sininho e ajude a espalhar essa semente de saber pelo mundo. Compartilhe esse vídeo. Quanto mais pessoas despertarem, mais perto estaremos de entender nosso verdadeiro passado.